Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre datas no Excel. Essa aula está sendo gravada a pedido de um amigo chamado Vinícius Garcia. Ele é o moderador de um grupo no LinkedIn chamado Excel no Recursos Humanos. Vinícius, um abraço, obrigado pela sua sugestão. Vamos lá. Os profissionais de RH e profissionais de todas as áreas precisam manipular, sem dúvida nenhuma, horas e datas no Excel. Para manipular datas, o processo é bem simples também. Uma data no Excel nada mais é do que um número inteiro. Vou explicar. Imagine que você vai colocar a data atual na célula, por exemplo, aí na célula A1. Existe uma tecla de atalho muito rápida para que você possa colocar uma data numa célula. É pressionando as teclas Ctrl, em seguida ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, insere a data na sua célula diretamente, sempre a data atual do seu sistema. Uma data, se você posicionar o cursor sobre a célula 1, vai perceber que é um conjunto de caracteres 2/07/2014. Essa data ela está formatada com uma máscara para que possamos enxergá-la como uma data. Mas, se você formatar esta data como um número, você vai ver que o dia de hoje nada mais é do que o número 41.822. Esse número representa quantos dias já se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1900. O Excel precisava então de um ponto de apoio, de uma data de apoio para poder fazer os cálculos com as datas. Se você digitar, por exemplo, a sua data de nascimento em uma célula, veja só, vou fazer isso com a minha, e formatar essa data, esta célula, no formato de número, você vai perceber também que isso é um número inteiro. Quando realizamos a subtração entre duas datas, internamente o Excel nada mais está fazendo do que subtrair dois números inteiros e apresentando o resultado em dias. Quando eu nasci, haviam se passado 26.614 dias desde o dia 1º de janeiro de 1900. Por exemplo, quantos dias de vida eu tenho hoje, então? Se colocarmos a nossa data atual numa célula e você digitar a sua data de nascimento em outra, observe que teremos, então, duas datas para realizar uma operação matemática. Para saber o número de dias entre duas datas, basta subtrair o número menor do número maior. Nessas duas células que estão aí, qual é o número maior? É a que está em A3. Se digitarmos, então, o sinal de igual, o conteúdo da célula A3 e subtrairmos a data do seu nascimento, o resultado será um número de dias. Eu tenho 15.208 dias de vida. Se você nasceu, por exemplo, em 1980, 1990, você vai perceber, então, que há uma enorme diferença entre dias entre essas duas datas. Pois bem, quando você faz então uma subtração de duas datas, o resultado sempre será dado em número de dias. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a minha idade, eu poderia simplesmente pegar o resultado desta operação e dividir por 365 para ter o quê? A data, a minha idade aproximada. Eu tenho 41 anos e já tenho 66%, dos meus 42. 41,66 significa que eu estou próximo dos meus 42 anos. Mas, se eu não quiser que o resultado seja dado com casas decimais, podemos utilizar então um truque do Excel. Podemos truncar os números, veja só, vou utilizar a função truncar e dentro dela vou colocar a minha operação. Vou dizer que eu quero truncar para nenhum dígito, eu quero apenas o número inteiro do resultado desta operação. Quando pressionar Enter, o resultado será então 41. Muito bem, é assim que calculamos então a diferença entre duas datas. Mas imagine que você tem lá um título que venceu no dia, vamos dizer, do dia 1º de fevereiro de 2014. Quantos dias esse título está em atraso? Podemos utilizar uma conta simples. Veja só. Existem duas funções no Excel que retornam a data e a hora. A função que retorna a data é a função hoje. Você pode utilizar a função hoje para automatizar a inserção de datas na sua planilha. Observe, igual, hoje, vou abrir e fechar parênteses. Quando pressionar o Enter, o resultado vai ser a data atual. Mas qual é a diferença entre esta célula D4 e esta célula aqui, o A3? A célula 3, se nós abrirmos essa planilha, por exemplo, amanhã, continuará apresentando a data atual, pois ela foi digitada como texto na nossa célula.
ela foi inserida como um valor. Em contrapartida, se abrirmos essa planilha amanhã, a data apresentada será dia 3/7 de 2014. Você pode utilizar então esses dias em atraso para realizar operações e automatizar a sua planilha, por exemplo, para cálculo automático de juros de um boleto, para checar se um pedido está em atraso ou não. A cada dia que você abrir a sua planilha, você vai ver então que essa data será atualizada. Muitas das dúvidas que eu recebo pelo canal, recebo por e-mail no YouTube, eu tenho dúvidas, tenho respondido as dúvidas com relação a esse tipo de operação. Neste caso, se nós subtrairmos a data maior, pegarmos o dia de hoje e subtrairmos a data do vencimento, que é a data menor, vamos ter o resultado que esse título está atrasado 151 dias. Mas tome cuidado. Se você realizar a operação invertida, se nós subtrairmos a data maior da data menor, veja só, eu vou pegar D3 e vou subtrair D4. O resultado será um número de dias negativo. Tome cuidado. A ordem da operação neste caso vai influenciar no resultado. Outra operação que você pode fazer, por exemplo, com o Excel. Você emitiu uma nota fiscal hoje. E você quer saber, vamos lá, emissão, data de hoje. E você quer saber o vencimento deste boleto, se você for, por exemplo, calcular o boleto, para daqui 28 dias corridos. Muito bem. 28 dias corridos é diferente de 28 dias úteis corridos. Note que eu vou pegar aqui a célula F4, vou inserir o sinal de igual e vou dizer que eu quero pegar a data atual, a data de emissão da minha nota, e vou somar com 28 dias. Pressionando Enter, o resultado será então o vencimento desse boleto. Dia 30 de julho de 2014 é o vencimento desse título. Se você, por exemplo, vai emitir uma nota e vai parcelar em 3 vezes 30, 60 e 90, como ficaria? Vamos colocar também aqui a data atual, vamos indicar a emissão dela, e dessa vez vamos colocar a quantidade de dias à frente. 30 dias, 60 dias e 90 dias. Como ficaria então o vencimento desses títulos? Sinal de igual, a célula I3 somada com a quantidade de dias que está lançada numa célula separada, na célula G4. Quando eu pressionar o Enter, o resultado será então que esse boleto vencerá no dia 1º de agosto de 2014. Mas tome cuidado, pois se eu copiar essa fórmula para baixo, um erro vai ser apresentado. Se nós observarmos, eu estou somando 60 dias a esta data, a data de cima. Note a fórmula I4 mais J5. Eu não posso contar 60 dias a partir do primeiro vencimento. Eu tenho que contar 60 dias a partir da data de emissão. Por isso, nós vamos ter que proteger a referência da nossa célula principal, que é a célula I3. Eu vou gravar também uma aula em breve sobre proteção de células. A proteção ela é feita quando colocamos o símbolo do cifrão antes da letra para proteger a coluna e antes do número para proteger a linha. Quando colocamos o cifrão antes da letra e antes do número, não importa a região que eu copie esta fórmula, ela sempre vai buscar o resultado em I3. Vou pressionar o Enter. Temos o primeiro vencimento normal. Se copiar esta célula para baixo, vamos ter o segundo vencimento, que é 60 dias a partir da data de emissão. E por último, se copiar novamente esta fórmula e colar embaixo, teremos então mais 30 dias, ou seja, teremos o vencimento 90 dias após a data de emissão. Simples, não é? Se você quisesse subtrair as datas, também poderia. Por exemplo, nós temos aqui a data atual, dia 2/7. Lembrando que eu estou inserindo essa data pressionando o CTRL e o ponto e vírgula. Como eu consigo calcular 120 dias atrás? Eu quero subtrair 120 dias desta minha data. Você já sabe fazer a operação. Sinal de igual, esta célula menos o número de dias desejado. Pressionando o Enter, teremos então aí o dia 4/3 de 2014. Fácil. O dia 4 de março eram exatamente 120 dias atrás. Quando você vai fazer operações com datas, lembre-se, você pode então adicionar ou subtrair datas de um valor principal.
Se nós formatarmos essa data com o tipo número, você vai ver então que a conta que está sendo feita aqui é 41.822 menos 120. Simples de entender. Voltando aqui para o padrão de data, temos então a operação completa sendo realizada. Vamos considerar ainda outra operação. Por exemplo, quantas horas você tem de vida? Quantos minutos e quantos segundos você já viveu? Esse é um exercício bem simples, veja só. Vou colocar aqui a data do meu nascimento, que é 11 de novembro de 72. Na célula abaixo, eu quero saber quantos dias eu tenho de vida. Essa conta você já sabe fazer. Sinal de igual, a data de hoje, menos a data do meu nascimento. Pressionando Enter, o resultado será uma data, está certo? A operação está certinha. O único problema é que a formatação da célula aqui que está errada. O Excel entendeu que eu queria o resultado como se fosse uma data. Não precisa refazer a operação. Basta você selecionar a data e formatá-la como um número para perceber que eu tenho 15.208 dias de vida, que é a mesma operação que tivemos aqui anteriormente. Para saber quantas horas de vida eu tenho, basta colocar o sinal de igual, buscar o número de dias já encontrado e multiplicar por quanto? Quantas horas tem em um dia? 24 horas, correto? Então, se multiplicarmos isso por 24, vamos ter o total de horas de vida. Eu já vivi 364.992 horas. Vou formatar esse número com duas casas, com um separador de milhar e 100 casas decimal. Pronto. Assim fica mais fácil de ler o valor. Vou copiar esse formato para as células de baixo. Agora eu pergunto, quantos minutos de vida eu tenho? Eu tenho exatos, vamos lá, sinal de igual. Quantas horas eu já vivi? Eu já tenho essa informação. Então, vou clicar sobre esta célula e vou multiplicar por quanto? Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Então, se multiplicarmos a quantidade de horas por 60, eu tenho 21.899.520 minutos de vida. E se esse vídeo demorar muito, esse número vai ser incrementado. Continuando, vamos lá. Quantos segundos de vida eu tenho? Sinal de igual. A quantidade de minutos que eu já vivi, multiplicado por quanto? Vamos multiplicar isso por 60. Veja só, vou multiplicar por 60, pois cada minuto tem 60 segundos. O número, então, que eu vivi de segundos é praticamente impronunciável. Perceberam a diferença? É assim que calculamos, então, a nossa idade separada em dias, horas, minutos e segundos. Uma pequena brincadeira que você pode fazer, por exemplo, é esta, veja só. Eu vou copiar e colar os dados aqui ao lado e vou fazer uma mudança aqui no número de dias. Ao invés da função hoje, eu vou colocar aqui a função agora. Qual é o objetivo disto? Se colocarmos aqui numa célula a função agora, você vai ver que ela retorna, além da data, também a hora atual. E essa data e hora está sendo atualizada. Quando você faz alteração em uma célula e o Excel recalcula essas células, a função agora, então, vai retornar o valor atualizado da hora. Perceba que o meu relógio aqui mudou para 17h44. Aqui ainda não. Mas se eu mudar qualquer célula e pressionar o Enter, terei, então, o resultado atualizado. Isso está sendo feito aqui também. Se nós mudarmos, se eu pressionar alterar qualquer célula, observe esta célula dos segundos. Eu vou até pintá-la de amarelo. O final é 252. Assim que eu mudar uma célula e pressionar o Enter, o total de segundos mudou. Por quê? Porque está dinâmico. A cada alteração de célula, você vai ver que ele está incrementando tanto os segundos como os minutos que eu tenho de vida. Se você pressionar a tecla F9 seguida, você vai perceber que esse contador ele fica em tempo real. Eu não vou conseguir fazer isso porque esse vídeo ele tem uma tecla de atalho, o programa que eu utilizo para gravá-lo, e justamente é a tecla F9. Se eu pressionar a tecla F9, eu vou interromper a gravação e não posso. Mas, para tornar mais divertido ainda o exercício, você pode até colocar algumas casas decimais e, segurando a tecla F9, você vai ver até os milissegundos aí da sua vida passando.
É aterrador, não é? Para quem está se achando velho. Eu posso ainda desmembrar uma data, veja só. Uma data atual, ela pode ser desmembrada em dia, minuto, mês e ano. Vou colocar aqui as referências e vou colocar aqui uma função data. Para extrair o dia de uma data, vamos usar a função dia. Abrindo parênteses, eu posso clicar sobre a data principal, fechar parênteses e pressionar o Enter e terei o dia de uma data. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, com relatórios que são gerados pelo SAP ou relatórios que são gerados por banco de dados da Oracle, você pode ter relatórios sendo gerados assim, mas precisa desmembrar dia, mês e ano para fazer classificações e agrupamentos de dados. Você vai usar a função dia no Excel para fazer isso, para extrair o dia de uma data. Você vai usar a função mês para fazer a extração de um mês. Tome cuidado, porque a palavra mês é acentuada. E para fazer a extração de um ano, você vai utilizar a função ano. Veja que não há complexidade nenhuma em fazer isso. Eu apenas preciso indicar como argumento o ano, a data completa da minha célula. Por último, você tem aqui o comando para agrupar essas informações. Se você trabalha com sistemas legados, desenvolvidos em COBOL, por exemplo, ou no SAP, muitos relatórios já podem vir separados por colunas, como dia, mês e ano, e você precisa fazer o agrupamento desses dados. Para juntar 3 colunas como essa e tornar o Excel uma célula com data válida, você deve utilizar o comando data, veja só. A função data, quando abrimos o parênteses, precisa de 3 argumentos, que são ano, mês e dia. Ano é a célula que eu tenho o ano já extraído. Ponto e vírgula. Mês é a célula que possui o mês. Ponto e vírgula. Dia é a célula que possui o dia. Fechando parênteses e pressionando o Enter, temos de volta a nossa data. Se você fizer qualquer alteração na planilha, veja só, vou colocar aqui a data do dia 15 de novembro de 2015. A separação será feita também de forma automática. Para qualquer fórmulas dessa planilha, você pode, então, alterá-las, alterar as datas e ver que os resultados vão ser dados imediatamente. Vinícius, meu amigo, vamos então à sua dúvida. Quando nós trabalhamos com datas, a grande dificuldade dos profissionais de RH é calcular os avos de um 13º e de umas férias, de férias, por exemplo. Esse é um conceito que todos temos dificuldade, correto? Vou salvar essa planilha aqui como Excel Datas, exemplo, e você vai poder fazer o download. Na descrição deste vídeo no YouTube, você pode então baixá-los. Caso você tenha interesse, eu tenho no meu blog pessoal uma apostila que você pode fazer o download completa do Excel. Essa apostila é da versão 2007, é totalmente gratuita, tem quase 200 páginas com todo o conteúdo que eu estou trabalhando nesses vídeos. Eu tenho outros vídeos no canal, inclusive. Então acompanhe aqui este canal no YouTube e também o meu blog pessoal para que você possa depois baixar e utilizar essa planilha também. Caro amigo Vinícius, vamos fazer a fórmula que você me sugeriu para calcular os avos de uma data, né, de um pagamento de férias ou 13º. Para fazer esse cálculo, vamos entender primeiro o que é um 12avos. Se eu entrei, por exemplo, no dia 1º de janeiro e vou ser dispensado no dia 30 de junho, eu trabalhei 6 meses, então eu tenho direito a 6 12avos de 13º e férias. E depois calcular 1/3 sobre essas férias. Nós vamos fazer a operação da seguinte forma, observe. Eu tenho aqui um salário de R$2.000, fui admitido, por exemplo, no dia 18 de janeiro de 2014 e a demissão ocorreu no dia 18 de 12 de 2014. Quantos avos eu tenho direito para os cálculos? Primeiro, para ter direito a 1/12avos do mês de janeiro de 2014, eu deveria ter sido registrado até o dia 15. Como eu não fui, eu fui registrado no dia 18, então esse mês não pode ser considerado na operação. Na demissão, eu trabalhei após o dia 15, então eu tenho direito aqui, nesse caso, a 1/12avos. Eu tenho que levar em consideração o cálculo que deve ser feito a partir do mês 2 até o mês 12. Como proceder? Para fazer essa operação matemática, vamos fazer a seguinte operação. Primeiro, vamos entender a função datadiff.
Existe uma função no Excel chamada DataDiff, que não está documentada nessa versão do 2013. Se eu não me engano, ela existe também na versão 2010. Eu não testei ainda, mas eu posso depois, até o final desse vídeo, confirmar. A função DataDiff é não documentada. A função DataDiff precisa de 3 argumentos. Ela calcula a diferença entre duas datas com base em um argumento. O primeiro argumento é a data inicial, que é a data de admissão. Depois, ponto e vírgula, a data de demissão. A função em si não vai saber calcular a diferença entre essas duas datas. Por quê? Porque eu preciso de um terceiro argumento, que é o tipo de diferença que eu quero encontrar. Escrever mês, M, eu quero que a função me dê a diferença entre essas duas datas em meses. Pressionando o Enter, teremos aqui 11. Mas cuidado, não é 11 avos que eu tenho que receber. Eu tenho aí uma conta ainda para fazer, uma operação. Porque esse mês, ele não está, eu não vou computá-lo porque a data é maior do que 15. Essa função DataDiff, então, simplesmente me apresenta a diferença de meses entre duas datas. Se nós digitarmos DataDiff e selecionarmos a data de admissão, ponto e vírgula, data de demissão, ponto e vírgula, e pedirmos a diferença aqui em dias, com a letra D, o resultado vai ser o quê? 334 dias é a diferença entre essas duas datas. A função DataDiff ainda permite que você escolha o parâmetro ano. Se nós digitarmos aqui DataDiff e selecionarmos a data de admissão, ponto e vírgula, a data de demissão, ponto e vírgula, e a letra Y para year, né, e anos em inglês, pressionando o Enter nós teremos a diferença em anos. Mas, como não há anos ainda entre as duas datas, se eu colocar aqui a dispensa em 2016, você verá que a função vai apresentar 2 anos entre as duas datas. Bom, essa é a forma que a função DataDiff trabalha. Mas onde isso entra na minha fórmula? Se você não acompanhou as aulas, eu tenho no canal do YouTube também uma aula sobre a função C, que nós vamos utilizar nessa operação. Se simplesmente eu dissesse aqui, DataDiff, admissão menos demissão, em meses, eu teria o valor de 11 dozeavos. E está errado. Nós vamos ter que utilizar a função C. Eu tenho, no meu canal no YouTube, 2 vídeos que explicam como utilizar a função C. Se você não conhece, eu recomendo então que assista esses 2 vídeos também. Vamos lá. Se, abro parênteses. Por que a função C? Porque a primeira condição, eu preciso checar se essa data de admissão é menor do que 14. É menor do que 15. Por quê? Dias menores que 15 indicam que esse mês foi trabalhado integralmente. Então, eu preciso adicionar, eu preciso incluir essa data de admissão. Sinal de igual, se, abro parênteses, se o dia dessa data de admissão for menor que 15, veja só. Então, o que eu faço? Vou chamar então agora a função DataDiff e vou indicar que primeiro eu quero que ele calcule a diferença entre a data de admissão e a data de demissão. Ponto e vírgula, eu quero essa diferença em meses. Você já sabe então que se for menor que 15, ele tem direito a esse mês. Eu tenho que pegar então esse resultado e somar com 1. Porque se ele entrou antes do dia 15 de janeiro e saiu depois do dia 15 de dezembro, ele tem direito ao 13º deste mês de janeiro. Por isso, eu vou somar 1 ao resultado. Agora, se não, como é o caso desta célula, se o dia da data de admissão for maior que 15, aqui, dia 18 é maior, não é? Então, ele vai procurar este valor. É a condição falsa do C. Eu vou calcular a diferença dessas duas datas, veja só, da admissão, ponto e vírgula, e da demissão, ponto e vírgula, em meses. Fecho parênteses e não preciso somar mais 1, porque a diferença de datas então vai estar correta. Se a data é maior, então ele vai calcular certinho. Ele tem que desprezar esse mês de janeiro e começar a contar a partir do mês, a partir do próximo mês. Se pressionarmos o Enter, o resultado será então 11 dozeavos. Sinal de igual. Primeiro, eu tenho que saber quanto é 1 dozeavos, certo? Eu vou pegar esse salário, vou dividir por 12, que é o
o número de meses que eu tenho no ano e multiplicar pela quantidade de avos que ele tem direito a receber. Pressionando o Enter, esse funcionário, então, tem direito a R$ 1.100 de 13º. A operação das férias é a mesma, veja só. O salário dividido por 12 vezes o número de avos adquiridos. Para calcular 1/3 de férias, sinal de igual, as férias dividido por 3. Quanto ele teria a receber? Ele teria a receber o salário, né, mais 13º e mais as férias. Se eu quisesse então automatizar com o salário informado aqui na parte de cima, colocaria o sinal de igual e colocaria o mesmo salário aplicado lá na parte superior na célula B1. Prontinho. Se fizermos um teste, veja só, dizendo que esse funcionário foi contratado no dia 1º de janeiro ou dia 2 de janeiro de 2014, ele teria a receber 12 avos de salário. Se ele tivesse trabalhado então até o dia 31 de 12 de 2014, ele teria ainda os mesmos 12 avos adquiridos. Muito bem, é isso. Eu vou incluir também na seção de download uma planilha para que você possa praticar os conceitos de data. Vou copiar essa fórmula também para a linha de baixo, para que você possa depois estudá-la com um pouco mais de carinho. Se você tem dúvidas desta operação, faça esse exercício novamente. E conforme eu prometi, também há na versão 2010 a função DataDiff. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você também encontra essas aulas para comercialização no portal do Saber Online. Há um curso nos módulos de básico, intermediário e avançado. Obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter assistido esse vídeo e, se gostou, clique e inscreva-se no meu canal e acompanhe as novidades através do meu blog. Até o nosso próximo encontro.